Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 6 de dezembro. Moradores do sul da Bahia tentam recuperar o que foi levado pela enchente depois do rompimento de uma barragem por causa das chuvas. Em São Paulo, bombeiros retomam as buscas por 2 pessoas que desapareceram numa cachoeira. O corte do orçamento do Ministério da Educação. A UNB anunciou ontem que não vai ter recursos para fazer os pagamentos em dezembro. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com outros detalhes. E ainda, a festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira afetiva do Recife, movimenta os negócios de artigos religiosos. Agora no Brasil TV. Moradores de Venceslau Guimarães, no sul da Bahia, passaram a manhã tentando salvar o que não foi levado por uma enchente. A cidade de Venceslau Guimarães, no sul da Bahia, sofre as consequências do rompimento de uma barragem. Foi ontem por volta das 9 da noite. Vários bairros ficaram alagados. Hoje a cidade amanheceu com muita lama. Segundo a prefeitura, pelo menos 30 casas foram invadidas pela água, mas não há registro de vítimas. Os moradores de Itabuna, também no sul da Bahia, ainda estão apreensivos, apesar de o nível do rio Cachoeira, que corta a cidade, ter baixado. O Cachoeira subiu aproximadamente 10 metros. Cerca de 300 famílias ribeirinhas permanecem abrigadas em escolas. Na região sudoeste do estado, 60 famílias da zona rural de Itaquara estão ilhadas. De acordo com a Defesa Civil da Bahia, até a tarde desta segunda-feira, o número era de 546 desabrigados e 13.800 desalojados. 21 municípios estão em situação de emergência. A primeira morte na Bahia provocada pelas chuvas foi registrada ontem. Um senhor de 71 anos tentou atravessar um riacho e acabou arrastado pela correnteza. Foi no município de Itapicuru, no sul do estado. Mauro Anchieta para o Brasil TV. Em São Paulo, os bombeiros retomaram as buscas por 2 pessoas que desapareceram numa cachoeira, na região de Parelheiros, no extremo sul da capital. Elas foram surpreendidas por uma cabeça d'água. É aquele fenômeno quando o nível do rio aumenta muito em questão de segundos. Os bombeiros retomaram as buscas durante a manhã de hoje. Conversei com o pessoal dos bombeiros há pouco. Eles me explicaram que são 3 equipes, ou seja, 9 pessoas do 4º grupamento de bombeiros. São bombeiros especializados nesse tipo de busca. Eles estão procurando, inclusive os bombeiros comentam que entraram à noite de ontem fazendo essas buscas, pararam os trabalhos e retomaram às 8 horas da manhã de hoje. Vamos atualizar de que caso estamos falando. 8 pessoas acampavam, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública, na região da Cachoeira da Usina, que fica aqui em Parelheiros, bem no sul da capital paulista. E aí ocorreu esse fenômeno explicado pelos meteorologistas como cabeça d'água. É quando muita chuva se concentra na cabeceira do rio, a correnteza fica forte e 2 pessoas foram levadas pela correnteza. Uma mulher de 32 anos e um homem de 25 anos. Nós não temos a identificação deles. Os bombeiros comentam que retiraram as outras 6 pessoas do local em segurança ainda na tarde de domingo. Então, ressaltando essa ocorrência, esse desaparecimento pela correnteza ali na região da Cachoeira da Usina, ocorreu na tarde de domingo. Os bombeiros fizeram buscas, ainda ontem também. Hoje elas foram retomadas e essas pessoas até o momento não foram localizadas. Em Franco da Rocha, também no estado de São Paulo, um menino foi levado pela enxurrada e morreu. Isso aconteceu ontem à tarde, na hora da tempestade. Sebastião da Silva Gregório tinha 11 anos só. Esse menino que você vê aí nas fotos, ele brincava com outras 3 crianças. Essas imagens são lá do lugar onde ele foi levado pela força d'água, tá vendo? É no Jardim Alice. Ele estava na rua de cima, caiu numa vala e foi arrastado pela correnteza. Os amigos tentaram ali no desespero ajudar, mas não deu. Uma moradora contou que as outras 3 crianças também chegaram a ser levadas e foram resgatadas. Muito triste essa história. A prefeitura da cidade disse que as crianças brincavam numa canaleta de drenagem de água da chuva num terreno particular e que elas escorregaram até uma caixa de desvio. Todas foram socorridas por moradores e uma delas, o Sebastião, não resistiu.
Um homem foi morto com um tiro na cabeça a poucos metros de casa durante um assalto em Ceilândia. Stephanie Loredo acompanha esse caso e traz os detalhes. Olha, gente, estamos aqui na QNR4, onde aconteceu esse crime, e o clima aqui é de muito luto. Vários familiares estão aqui, ele morava nessa rua e muitos irmãos dele também moravam. É o Antônio Gomes, de 42 anos. Ele era pintor, segundo o que os amigos e familiares contaram pra gente. E ontem estava passando aqui, bem nesse local onde a gente está agora, com dois amigos, mais ou menos por volta das 8 horas da noite. Estava aqui em frente a essa distribuidora de bebidas, que está bem ao lado da gente. Ele passava aqui na frente dessa casa azul quando um adolescente, segundo as informações da Polícia Civil, ele tinha acabado de furtar uma moto e chegou aqui na rua, deixou a moto num canto, mas chegou a pé. E aí abordou Antônio e os dois colegas que estavam com ele, anunciou um assalto. Imediatamente já pediu o celular de uma dessas 3 vítimas, eles passaram o celular, mas segundo as informações do delegado ali da delegacia da criança, ele informou que o Antônio tentou reagir. Foi aí que o adolescente pegou uma arma e atirou na direção da cabeça dele. Na sequência, segundo as informações da Polícia Civil, o adolescente foi perseguido por uma das vítimas. Um dos colegas do Antônio ainda tentou ir atrás desse adolescente. Ele tentou fugir na moto, mas eles acabaram chamando a polícia e ele foi apreendido pela Polícia Militar. O Antônio acabou não resistindo aos ferimentos que ele teve aqui na cabeça, chamaram a equipe do Corpo de Bombeiros e do SAMU, mas ele morreu aqui no local onde aconteceu o crime. Ele deixa 2 filhos e uma esposa. A Polícia Civil do Rio fez uma operação para prender bandidos que fazem parte de uma quadrilha que aplica o golpe do falso empréstimo em idosos. 11 suspeitos foram levados para a cadeia. Pessoas que cooptavam as vítimas por telefone e integrantes da empresa Taurus, que segundo a polícia aplicavam os golpes, foram presos hoje em diferentes pontos da região metropolitana. Um dos alvos da operação também foi detido em flagrante por tráfico. Na casa do suspeito, além dos entorpecentes, os agentes apreenderam celulares e um radiocomunicador. Alguns dos suspeitos de integrar a quadrilha moravam no Complexo do Salgueiro e em Neves, em São Gonçalo, e no Complexo Nova Brasília, em Niterói. A polícia investiga essa organização criminosa há 6 meses, desde que idosos começaram a ir à delegacia de Alcântara, relatando que tinham sido vítimas do golpe do falso empréstimo. Os golpistas ligavam para as vítimas, normalmente idosos, afirmando que eram consultores da empresa Taurus e que elas teriam um valor residual de INSS para receber. Aí convenciam as vítimas a ir presencialmente à sede do escritório e lá coletavam todos os dados necessários para abrir uma conta num banco digital. A partir daí, empréstimos de toda a sorte eram contraídos em nome desses idosos sem que eles soubessem. Os idosos cobriam a fraude somente nos meses posteriores, na medida em que os descontos começavam a incidir sobre os seus contra-cheques. Os valores dos empréstimos eram direcionados para contas digitais abertas também pelos criminosos. Em agosto, durante as investigações, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma das salas usadas pela empresa Taurus, num centro empresarial de São Gonçalo. Segundo as investigações, os golpistas souberam que os agentes estavam no prédio e fugiram, como mostram essas imagens do circuito interno. De acordo com a polícia, mais de 100 pessoas caíram no golpe e juntas tiveram um prejuízo de cerca de 6 milhões de reais. A Polícia Civil não divulgou o que os presos na operação apresentaram em suas defesas e nós não conseguimos fazer contato com a Taurus, citada na reportagem. A polícia apreendeu 3 toneladas de maconha que estavam escondidas no forro de uma casa em Campo Grande. A moradora confessou que escondia a droga e foi presa em flagrante. A apreensão foi feita por policiais militares do Batalhão de Choque no bairro da região oeste de Campo Grande. Os PMs faziam patrulha e receberam denúncia de que havia uma grande quantidade de drogas numa casa. Os policiais foram checar a informação e a moradora autorizou a entrada dos PMs que fizeram a busca no local. De início, nada foi encontrado, mas os policiais sentiram o cheiro da droga e depois de uma vistoria minuciosa, encontraram a maconha escondida no forro. No total, 3 toneladas. A mulher de 28 anos confessou que estava guardando a droga há cerca de um mês, a pedido de um conhecido, e receberia dinheiro por isso. Os policiais tentaram prender o suspeito, mas ele conseguiu fugir pulando muros na vizinhança.
A mulher foi levada para a delegacia e vai responder por tráfico de drogas. Se condenada, pode pegar de 5 a 15 anos de prisão. Oswaldo Nóbrega, de Campo Grande, para o Brasil TV. E a seguir, o IBGE divulgou o 4º balanço do censo 2022. A coleta de dados está atrasada. Brasil TV de volta falando do corte de orçamento do Ministério da Educação. A medida já afetou muito as universidades, várias delas, especialmente a Universidade de Brasília. Gabriel Tibaldo tem os detalhes. Olá, a UNB anunciou ontem que não vai conseguir fazer os pagamentos em dezembro. Em nota, a universidade afirmou que a situação financeira se tornou insustentável. A instituição afirma ainda que não há recursos para pagar o auxílio estudantil, contratos de restaurante universitário, da segurança, da manutenção, de limpeza e de todas as outras despesas previstas para o mês, incluindo os projetos dos pesquisadores. Os departamentos de planejamento, orçamento e avaliação institucional e de administração da UNB concluíram que a universidade está impossibilitada de fazer pagamentos às despesas já liquidadas e de fazer novos empenhos. Ainda na nota, a universidade critica a decisão e diz que isso afeta diretamente os estudantes de baixa renda. O corte que ocorreu na semana passada bloqueou mais de 17 milhões de reais da instituição. Eu volto com você. E também tem corte do governo federal no orçamento da saúde, que deixa os hospitais federais do Rio numa situação bem difícil. São mais de 700 leitos fechados e já falta material básico para atender os pacientes. Problemas? Muitos. E que se arrastam há tempos. Agora, o setor de anatomia patológica do Hospital de Bom Sucesso também parou de funcionar. Motivo? Falta de insumos. Você faz o diagnóstico na anatomia patológica de câncer, de tuberculose, que quanto mais você protelar o resultado final, você está impedindo esse cidadão de ter um atendimento decente. Se hoje o quadro é esse, imagine o que está por vir depois do anúncio do corte de verbas para a saúde federal de mais de R$1,5 bilhão de reais. Isso agora. O montante de perdas que a pasta sofreu já chega a mais de 3,5 bilhões. O corte de verbas da União atinge a habilitação de leitos no Ministério. Sabe quantos leitos de hospitais e institutos federais têm fechados no Rio? Mais de 700. O Hospital Federal de Bom Sucesso tem o maior número, quase 200. O Hospital do Fundão, ligado ao Ministério da Educação, também teve recursos bloqueados e pode ficar sem pagar 900 profissionais de saúde nesse fim de ano. Essa é uma situação muito grave, né? Esses são hospitais de alta complexidade. Os hospitais federais do Ministério da Saúde há mais de 12 anos não têm concurso público, né? A solução adotada tem sido esses contratos temporários da União, que tem uma alta rotatividade profissional. Além dos leitos fechados, institutos como o INCA de câncer e o INTO de traumatologia têm dezenas de leitos livres que não são oferecidos para o sistema de regulação encaminhar pacientes. De acordo com o Sindicato dos Médicos, apesar de ativos, a maior parte desses leitos também não tem equipes de saúde para que os pacientes sejam internados. Para a Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores, a situação tende a piorar. Por que isso acontece? Porque o Ministério da Saúde não faz concurso público, o Ministério da Saúde não contrata as pessoas que devia, não paga aquelas pessoas. No meio disso tudo fica a população. Quem depende da saúde pública federal enfrenta dificuldades. A gente recebeu um vídeo de uma paciente que tem mioma hemorrágico, sangramentos constantes. Há 2 anos ela se trata no Hospital Federal de Ipanema. Precisa de cirurgia. Previsão? Nenhuma. Eu tenho sangramento 24 horas com plaquetas, eu perco muito sangue. Eu não tenho mais vida, eu não trabalho, eu não consigo mais limpar minha casa, eu não consigo fazer as atividades básicas. O André Luiz teve aneurisma cerebral. Há 17 anos recebe acompanhamento no Hospital Federal dos Servidores. Só que há 2 anos ele tenta marcar uma consulta. Tenta, mas não consegue. Em 2020... o meu médico me pediu uma tomografia, não sei o que deu, pois ele me pediu outra. Eu fiz em 2021, em fevereiro fiz outra e até hoje não consegui levar para ver, pois teve a pandemia
e fico muito triste de ver o sucateamento dos hospitais. O governo federal errou na pandemia e errou no atendimento à saúde. Deixou um paciente sofrendo, sem dar-lhe tratamento, e agora, no final, nos últimos dias do seu governo, está fechando o caixão, o que é lamentavelmente muito triste para todos nós. Nós entramos em contato com o Ministério da Saúde e não tivemos resposta. A direção-geral do Hospital do Fundão disse trabalhar para manter os mesmos números de atendimentos e que o cancelamento dos repasses foi uma medida unilateral do governo federal. A reitoria da UFRJ afirmou que se mobiliza para reverter os bloqueios. A direção do Hospital de Ipanema disse que a paciente Rosana Neri deve fazer a cirurgia no fim deste mês. E a direção do Hospital dos Servidores disse que o paciente André Luiz será chamado para uma consulta no dia 10 de janeiro no ambulatório de neurologia. O IBGE divulgou hoje o quarto balanço da coleta do Censo Demográfico 2022. Desde o início da operação em agosto, quase 80% dos brasileiros foram recenseados. A chuva fina que cai no Rio hoje não para a rotina da Ingrid. É uma corrida contra o tempo para conseguir recensear o maior número de domicílios. E ela já enfrentou muitas dificuldades. Principalmente em condomínio, né? Que a gente tem que falar com o síndico primeiro, para poder ter a facilidade de entrar. Porque a gente não pode sair interfonando, né? Mas nem todo esforço resolve. As informações preliminares sobre a população brasileira deveriam ter sido concluídas no começo de novembro, para serem entregues ao Tribunal de Contas da União no fim de dezembro. Mas apenas 78% dos dados nacionais foram coletados até agora. O censo do IBGE já está com mais de um mês de atraso e não vai ser finalizado este ano como era previsto. Eu ainda tenho aí praticamente 20 dias pela frente, né? E a gente está com a expectativa aí de chegar aí aos 90% aproximadamente da população. Nós vamos entregar naqueles municípios que foram fechados, que é uma boa parte, e naqueles que não são fechados, o IBGE está ainda estudando uma forma de modelagem para poder estar entregando essa população para o TCU e continuar com o censo no mês de janeiro. A lista de motivos para o atraso do censo 2022 do IBGE passa pela falta de recenseadores, pela recusa de alguns entrevistados, dificuldade no acesso a alguns lugares, até pelos salários baixos e atraso no pagamento, o que provocou desinteresse pela função. O trabalho para descobrir quantos somos está sendo feito por apenas 1/3 dos profissionais que seriam necessários para cobrir o Brasil inteiro. A coleta está mais adiantada no Piauí, Sergipe e Rio Grande do Norte. Estados como Espírito Santo e Amapá, os mais atrasados. Nesse caso, e o grande O Ministério Público Estadual de Alagoas cumpriu 21 mandados de busca e apreensão na manhã de hoje. 11 empresas, mais 10 pessoas físicas, além de laranjas, são suspeitas no envolvimento do esquema de crimes tributários. Das pessoas envolvidas nessa são autoradas através do uso de tornozeleira eletrônica.
no celular e também foram de fábricas de artigos. Mais um dia. Artigos decorativos, como almofadas, canecas, bolsas e blusas. Nasceu uma fonte de senhora, sempre depositou na para nunca desistir. Eu tenho uma história de aproximação com Nossa Senhora, um tempo que eu morei fora, longe da família, um tempo muito difícil, e eu pedi a Nossa Senhora que intercedesse junto a Jesus e me levasse de volta para casa. E ela intercedeu por mim. Eu pedi num domingo e na segunda-feira eu já tive a resposta. E sempre que eu estou precisando de alguma coisa, até para discernir o que devo fazer, eu peço que ela ajude. Uma dessas decisões importantes foi em 2015. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, decidiu produzir somente artigos relacionados à fé católica. É uma transformação total. A gente sai do mercado tradicional e entra em um mercado de trabalhar exclusivamente para expressar a fé através de produtos que evangelizam, e isso é um chamado de uma vocação pessoal. Sandra está aqui desde 2012 e diz que cada dia renova a fé na produção dos artigos. Você sabe que você está levando algo que vai entrar na casa de alguém, que vai causar uma felicidade para alguém. Isso também lhe transborda de alguma certa forma. Gabriel chegou há 2 anos. Estava desempregado, mas com dedicação e fé conseguiu crescer. Hoje é coordenador de produção. A minha história para chegar aqui também não foi por acaso, foi uma série de coincidências, ou aqui nós chamamos de providência. Eu não conhecia de nada do processo, nenhuma das atividades, e aí fui passando de uma para outra, fui aprendendo um pouquinho, até chegar onde eu estou aqui hoje. A festa de Nossa Senhora da Conceição é um momento de celebração e oportunidades. Os pedidos de encomendas aumentaram no ateliê. O trabalho teve que ser reforçado. Motivos que renovam a fé e a esperança, principalmente depois de 2 anos de muitas incertezas. A igreja fechou, como a gente faz muita coisa para as paróquias, então a gente deixou de ter encomendas durante a pandemia, e hoje a gente tem essa realidade diferente, com as festas voltando a acontecer na igreja, a festa do Morro, a maior festa católica de Pernambuco, e a gente hoje está presente na festa do Morro, apresentando um pouco desse nosso amor, desse nosso carinho à Nossa Senhora através dos produtos que a gente leva para a festa. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Ótima noite para você.